Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. A TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias, conta com você, com a sua colaboração. Nós já somos hoje 106 mil inscritos e vamos aumentar, tá bom, minha gente? Vamos divulgar essa TV, esses vários programas que nós temos. É uma TV que é um centro espírita virtual, e você pode se beneficiar e muito. Nós estamos estudando Leon Denis, e quando as pessoas se reúnem para estudar em nome de Jesus, é uma verdadeira reunião de tratamento. Então coloque aí a sua aguinha do lado, não importa a hora que você estará vendo esse programa, não importa, né? O nosso horário é toda sexta-feira às 21 horas. Aliás, que isso, toda segunda-feira, às 21 horas. Vou repetir, o nosso programa, o Ser, o Destino e a Dor, é toda segunda-feira, às 21 horas. Se você puder estar nesta hora, entrar no chat, participar conosco dos trabalhos, para nós é uma alegria e um prazer. Mas se você não puder, o horário que você puder ver esse programa, coloque a sua aguinha, para que os espíritos possam fluidificar a sua água, porque toda reunião de estudo em nome de Jesus é uma reunião de tratamento. Nós temos estudado o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. A gente sempre repete que às vezes pode acontecer de alguém estar assistindo pela primeira vez, né, o nosso programa. Então esse programa foi dividido em 3 partes, porque o livro de Leon Denis é dividido em 3 partes. É o problema do ser, o problema do destino, e na terceira parte ele chamou das potências da alma. E nós já estamos na terceira parte. O nosso programa hoje é o hashtag 31, ou seja, o 31º encontro. E nessa terceira parte nós vimos o estudo da vontade, o estudo da consciência, o sentido íntimo, que é essa força, né, íntima que nós temos, o livre-arbítrio. Nós gastamos 2 encontros para estudar o livre-arbítrio do indivíduo. Sempre que eu falo do livre-arbítrio, eu lembro essa frase de Denis. O livre-arbítrio do indivíduo exerce-se principalmente na hora das reencarnações. E na semana passada, nós vimos o universo do pensamento, que era o capítulo 23. Vimos que a missão dos obreiros do pensamento, Leon Denis chamou de obreiros do pensamento, é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada, coisas que nós vamos sempre repetir também, porque nós achamos maravilhoso essa síntese que Denis faz para todos esses estudiosos, essas grandes revelações que chegaram ao mundo. Como ele diz que o século XIX foi o século das revelações, todas essas revelações dependeram desses obreiros do pensamento. Então, os obreiros do pensamento, ser obreiro do pensamento é ao mesmo tempo grande, sagrado e temível. Grande, sagrado, porque é cumprir o projeto de amor de Jesus. O projeto de amor que Jesus escreveu para a Terra. Por isso é grande e sagrado. Mas ao mesmo tempo é temível, porque ao nos conhecermos mais profundamente através desses estudos, a gente pode usar de toda essa força para desviarmos-nos do bem, para interesse próprio, né? Assim? Então, Denis fala também que remontemos às origens celestes e eternas. Remontar às origens, às nossas origens, é o único remédio para a nossa anemia moral. E vimos também sobre a anemia intelectual. Até desafiamos vocês a enviarem para nós, para o nosso programa, para a TV Nova Luz, qual o livro que você leu que decididamente mudou a sua maneira de pensar.
fez com que você fosse um Paulo de Tarso da modernidade. Que nós sabemos que Paulo de Tarso, depois que ele encontrou Jesus, ele deu uma guinada na sua vida de 360 graus, né? Ele até mudou o nome, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo de Tarso. Enfim, que livro você leu que mexeu assim com você, que fez com que você pensasse bastante? Porque nós já vimos que educar é ensinar a pensar. E Jesus nos ensinava a pensar a todo tempo. Ele ficava, nos questionamos, né? Qual é o pai cujo filho pede um pão e o filho lhe dá uma pedra, né? Assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E nos contou 48 parábolas. Então Jesus nos convidava a pensar. Não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. E aí nós recordamos os ensinamentos de Dr. Jung, né, o diagrama de Jung, onde ele fala do inconsciente coletivo, que nós trazemos no nosso psiquismo toda a história da humanidade. Dr. Jung é um cientista da alma, aceito por todas as universidades, e ele traz essa tese, que não é hipótese, né, porque ele comprovou no seu gabinete de análise, de tratamento. Então, nós trazemos no nosso psiquismo todas as histórias dos nossos ancestrais. E por isso trazemos também registros das múltiplas personalidades que tivemos. Embora em cada existência a gente tenha uma personalidade, essa personalidade, Leila Brandão, vai servir para essa existência. Mas talvez eu possa usar esse mesmo nome numa próxima encarnação. Você vê, Joana de Ângeles teve várias existências que ela escolheu sempre o mesmo nome, Joana. E aí você pode se perguntar, mas não é a gente que escolhe o nome, são os nossos pais, mas nós sabemos hoje, com as informações dos espíritos, que quando nós vamos reencarnar com determinados pais que nós escolhemos, ou que fomos escolhidos por eles numa combinação, num contrato lá na dimensão espiritual, nós podemos intuir a mãezinha o nome que queremos ter. Então a gente não pode nem reclamar do nome, porque até mesmo o nome tem a nossa influência espiritual, claro que dependendo do nosso nível evolutivo. Mas como Camilo Castelo Branco, através da mediunidade gloriosa de Ivone Pereira, contou na Memória de um Suicida sobre o departamento de reencarnação, como funciona aquele departamento, e lemos também nos livros de André Luiz, A Reencarnação de Sigismundo, como se processa aquela redução, etc. e tal. Então nós sabemos que temos grande responsabilidade no nosso retorno à Terra. E como diz Denis também, só para a gente não perder o caminho, né, não perder a viagem, cada reencarnação é um rejuvenescimento para a alma humana. Hoje nós veremos a reforma do caráter, porque Kardec, na questão 817 do Livro dos Espíritos, eu não esqueço porque ele fala o que se pode esperar, né, de uma geração que é criada dessa forma, tão sem rumo, né, tão sem entender o sentido da vida. Quando nós aprendermos a arte de formar caráteres, a humanidade, assim como a gente aprende a arte de pintar, assim como a gente aprende a arte de falar, assim como a gente aprende tantas artes, Denis fala, quando nós aprendermos a arte de formar caráteres, então a humanidade será outra. Então é isso que nós vamos falar segundo Denis. Para formar o nosso caráter dentro
de uma evolução mais rápida, né? Para que a gente possa colaborar conosco mesmo na nossa evolução do caráter, para nós termos um caráter forte, determinado, iluminado, capaz de realizar grandes obras, nós temos, diz Denis, primeiro, estudar e meditar. É preciso meditar sobre os ensinamentos aprendidos para vencer a anemia moral e intelectual. Falamos bastante sobre isso na semana passada, que a anemia é essa falta de força, né? Quando nós estamos anêmicos, que falta ferro no nosso organismo, a gente fica abatido, fica apático, os olhos ficam brancos, a pele também, ficamos sem energia, sem força. Então, o nosso caráter também está dessa forma. A gente está sendo levado pela vontade da multidão e não pela nossa própria vontade. A gente não quer pensar, nossa, mas será que isso pode ser verdade? Será que isso é verdadeiro? Será que os valores reais da vida são esses mesmo? Eu tenho que fazer tudo que o meu amigo faz, porque é assim que todo mundo faz? Então isso, meus irmãos, é falta de caráter, é caráter anêmico, é caráter intelectualmente anêmico, né? Como diz Denis. Então ele diz, leituras edificantes dos grandes gênios da humanidade. Então a gente pode pegar todos esses estudiosos da alma humana, Freud, Jung, e na seara educacional, Paulo Freire, Claparede, e esse Claparede é bem antigo, viu? Mas todos esses outros educadores que nós temos, que trouxeram sua colaboração das suas pesquisas, né? Piaget, Montessori, todos os outros, a gente lê a trajetória evolutiva dessas pessoas e a grande contribuição que eles trouxeram. Claro que cada um dentro da sua área. Se você está na área da economia, busque estudar os grandes economistas, qual é o benefício que eles trouxeram, o que eles realizaram. Se você está na área da alma humana, na área da psicologia, da parapsicologia, da filosofia, das ciências das mais diversas, procura ler o ramo que você gosta, procura a literatura que você gosta. Mas o mais importante mesmo, como diz Bruno Bettelheim, o grande educador, o mais importante mesmo que nós temos que aprender é o sentido da nossa própria vida. A gente não cansa de repetir isso. É para que a gente serve, por que nós fomos criados. E a doutrina espírita é um manancial de conhecimento, é uma exuberância de conhecimento nesse sentido. Então é bom que a gente lê. Se você é um historiador, tem um grande historiador, chama Arnold Toynbee, que ele escreveu sobre a história, né, das civilizações. Também já contei isso para vocês, mas eu fico repetindo para vocês anotarem e buscar essas informações. Aí na seara espírita nós temos todos os livros de Herculano Pires, todos os livros de André Luiz, todos os livros. Se você não está na área da mediunidade, você pode ler a área científica. Ernesto Bozano, que é a área do pensamento, Gabriel Delany, o Leon Denis, o grande Denis que nós estamos estudando juntos. Então nós temos um manancial enorme para pesquisar, estudar e meditar, porque Denis acha importantíssimo a meditação, e é verdade, porque quando você medita, fica pensando, né? Meditar é colocar aquele pensamento único na sua cabeça. Quando você fica meditando sobre isso, você vai saber aplicar. Não basta só entender, é preciso compreender e aplicar. E a meditação nos ajuda, porque quando a gente está meditando, a gente cria um espaço para o transe, né? Para a gente sair um pouquinho, libertar um pouquinho a nossa alma
encontrar com os bons espíritos para que eles também nos intuam sobre que caminho seguir, né? Como acelerar o nosso progresso. E Denis fala da hora divina. Imagina qual seria a hora divina que Denis recomenda. Ele recomenda que meditemos pela manhã, quando a natureza, fresca e descansada, acorda para as claridades do dia. É o momento em que o poeta chama de a hora divina. Olha que beleza, meus irmãos. Nós temos um momento no dia, segundo Denis, que é o momento que a natureza está acordando, né? Ela passou pela noite, onde os pássaros, muitos pássaros pararam de cantar, a natureza se aquietou, porque tudo escureceu, fica ao sabor das estrelas e da lua, que é lindo também, quando nós temos lua e estrela, né? Mesmo com nuvem, a natureza fica fechadinha, digamos assim, né? E aí é para a gente dormir, porque quando a gente dorme também, nós temos oportunidade de libertar a nossa alma. Já falamos naqueles 3 tipos de sonhos, segundo Denis, né? Assim, mas depois a gente pode até repetir. Mas é bom lembrar, nesse capítulo que nós estamos, e que Denis fala dessa hora divina, que é o acordar, bem cedinho. Se você vai trabalhar tipo 9 horas, agora está todo mundo trabalhando de casa, acorda mais cedo, quando o sol está nascendo, está tudo muito lindo, muito descansado, os pássaros cantando, é maravilhosa a manhã, e o poeta, como diz Denis, chama a hora divina. E eu nem sabia dessa hora divina, e eu já gostava dessa hora da manhã, onde a gente fica mais sozinha, mais quietinha, todo mundo adormecido, né? É muito bom mesmo. Atmosfera espiritual muito bela. Diz Denis que cada alma, olha só, cada alma pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras. Ainda que esta alma encarnada habite um casebre, um espaço mesquinho, ou seja, pequeno, um tugúrio, um miserável tugúrio, diz Denis, há frestas para Deus e para o infinito. É para a gente respirar, meus irmãos. Ninguém pode deter o nosso pensamento. Nós somos filhos de Deus. E ainda que a gente esteja na pior penúria, que nós estejamos na rua, sem espaço, sem nada, nós temos uma fresta para para nos encontrarmos com o nosso Pai Celestial. Então ele chama isso da possibilidade que todos nós recebemos de criar uma atmosfera espiritual muito bela com a nossa imaginação. Nós podemos imaginar como as crianças fazem. As crianças pegam uma vassoura e acham que é um cavalo, né? Então nós podemos também criar na nossa imaginação uma atmosfera muito bonita, encontrarmos-nos com Jesus através da nossa imaginação. Na parapsicologia, nós temos, assim como em outras ciências, né, da alma, nós temos práticas de criar na nossa mente recantos para que a gente possa ir. Na parapsicologia, nós chamamos de recanto pessoal. Você desenhar um recanto na sua mente, imaginar muito fortemente que você está
do lado de uma árvore linda. Quem gosta de árvore, coloca a sua árvore preferida no seu recanto pessoal. Você pode colocar águas, animaizinhos, né? O que mais você gosta, peixinhos num lago. Pode colocar também margaridas, hortênsias, pode colocar várias flores diferentes, pode colocar um gramado vasto. E nesse seu recanto pessoal, na sua imaginação, ele é real. Você está desenhando isso. Os espíritos fazem isso, essa ideoplastia, com fluidos da dimensão espiritual, eles criam espaços, às vezes para nos receber. Então, eu me lembro quando Júlio Grande Ribeiro recebeu Allan Kardec nos 100 anos da codificação, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, eu falei, Julinho, como é que você receber Allan Kardec? Ele falou, Leila, os espíritos chegaram com Kardec, mas antes eles desenharam um local lindo. A gente entrou num lugar cheio de guirlandas de flores e luzes multicores. Não dá para explicar o que eles foram capazes de criar fluidicamente. Então, nós podemos criar também, no nosso pensamento, esse recanto pessoal. E você pode trazer para esse recanto pessoal, por exemplo, o seu guia espiritual. Entrar em contato com o seu guia espiritual, evocá-lo, para que vocês conversem assuntos diferenciados. Aí você vai dizer assim, nossa senhora, será que eu enlouqueci? Será que eu enlouqueci? Eu criei um lugar onde o meu guia espiritual vai chegar? Através dessas imagens, né, dessas projeções da nossa mente, nós podemos até nos encontrar com Jesus, com os espíritos amigos, nós podemos realizar, abrir essa fresta na nossa mente, como diz Denis, para Deus e para o infinito. A imaginação é uma coisa maravilhosa. Quando a gente faz meditação, nós usamos muito a imaginação para a gente relaxar o nosso corpo. Muitas vezes você vai pensando no seu pé, né, depois na sua perna, prestando mais atenção na sua respiração, através do seu transe provocado por você mesmo, você pode realizar longas viagens no seu pensamento. Diz Denis, o grau de adiantamento. Os seres humanos são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução, pela qual todos subimos. Na Gênesis, no Velho Testamento, Jacó fala de uma escada, né, que a gente vai ascendendo, né, espiritualmente. E Allan Kardec, ele fala também na escala espírita, né, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e o espírito perfeito. E aí ele põe uma escala enorme, que é muito interessante esse estudo, é muito profundo também, que aí é um verdadeiro estudo da personalidade humana, né? Porque Jung diz que as pessoas se dividem em introvertidos e extrovertidos. Existem outras divisões, né? Outros tipos de personalidade. Na parapsicologia são os pragmáticos e os, como é que chama? Os pragmáticos e os sensitivos. Eu até esqueci a divisão, né? Mas, gente, e é o meu caso, porque eu não sou pragmática, eu sou o outro. Eu sou outro, mas daqui a pouco eu me lembro. Mas o que Leon Denis está nos lembrando, que nada devemos esperar das pessoas que estejamos em relação por conta do seu grau de adiantamento. É um ensinamento que ele traz dessa questão da expectativa. Às vezes você cria uma expectativa que seu filho possa entender o que você está falando, que o seu parceiro ou parceira
possa entender do que você está falando, e realmente eles não têm condições de entender. Então a gente não deve criar expectativa para o comportamento e a escolha do outro. Cada um tem a sua própria trajetória evolutiva. E é sábio a gente desenvolver isso no nosso caráter, poder conviver com as diferenças individuais e com os vários níveis de evolução. Às vezes a gente pensa que está mais evoluído do que uma outra pessoa que não tem a mesma crença sua, mas ela tem outros tipos de conquistas que você não tem. Na verdade, nós estamos no mesmo nível evolutivo, só que com visões diferentes da vida. Somos seres, cada um de nós é um ser singular, é único. Não podemos criar uma expectativa que o outro pode ser semelhante a você. Nem filho, nem parceiro, nem coisa nenhuma. E isso é uma grande aprendizado, é uma grande conquista do caráter, né? E Denis fala também da paciência e serenidade. Uma pessoa que quer ter um caráter forte, ela deve trabalhar a serenidade e a paciência. A paciência é a ciência da paz. A serenidade é a mansuetude, né? Que nós devemos trabalhar, porque quando nós estamos calmos, nós somos capazes de raciocinar melhor. Às vezes a gente entra em pânico, né? Eu me lembro logo que nós entramos nessa pandemia, eu comecei com uma falta de ar e eu já comecei a entrar em pânico. Ai, meu Deus, peguei essa pandemia, peguei a Covid, né? E meus filhos longe, fui me dando um pânico. Aí eu lembrei, meu Deus, eu tenho que agora aplicar o que eu aprendi. Respira fundo, muito fundo, e diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você se entrega, quando você acalma o seu coração, você consolida a sua fé. E você sabe, né, nós sabemos, que não vamos morrer. Nós vamos apenas mudar de plano, né? Nós vamos sair de uma dimensão e entrar numa nova dimensão. Então é preciso ter calma, ter serenidade, ter paciência. A maturidade, Leon Denis fala, quando ela chega, as ilusões e as esperanças vãs caem como folhas mortas, e as altas verdades aparecem com mais brilho, como as estrelas do céu de inverno, através dos ramos nus de nossos jardins. Olha o grande poeta falando para nós, meus irmãos. Vou repetir essa frase que é bonita demais. Quando a maturidade chega, as ilusões e as esperanças vãs caem como folhas mortas, e as altas verdades aparecem com mais brilho, como as estrelas do céu de inverno, através dos ramos nus de nossos jardins. Nesses invernos rigorosos que a gente não tem, mas a gente tem uma queda boa de folhas, né? E realmente os galhos ficam mais pelados, mais nus, e aí, através daqueles galhos assim, a gente vê o brilho das estrelas. Isso que Denis chama as altas verdades aparecem quando nós estamos na maturidade, quando nós amadurecemos o nosso caráter. A felicidade não está nas coisas eternas, somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. É muito bonito isso, meus irmãos. Porque a felicidade, ela não depende de ninguém. Tem gente que diz assim, eu só vou ser feliz se eu conseguir comprar um carro. Eu só vou ser feliz quando eu me casar, quando a gente é jovenzinha, fica pedindo a Deus que apareça aquela alma gêmea. Eu só vou ser feliz quando eu me formar. Eu só vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Mas a gente pode trabalhar a felicidade
sem nenhuma conquista exterior. A felicidade é de fórum íntimo. Devemos desenvolver a vocação de se sentir feliz. E nós, mesmo durante essa pandemia, mesmo durante todos esses medos que nos ameaçam, né? Todas essas ameaças de morte, de doença, nós podemos ser felizes. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nada disso é injusto, que tudo isso que nós estamos sofrendo é resultado das nossas escolhas, que nós nos separamos da realidade espiritual, nós apartamos a nossa alma da nossa identidade divina, e agora os espíritos estão nos dando a chance da gente fazer uma volta, retornar para a nossa alma imortal através dessa volta para casa, né? A reforma do caráter está em ouvir a própria consciência, as altas verdades que estão aí gravadas. Não percamos a chance dessa encarnação. Aí eu trouxe um verso de Pessoa para homenagear o nosso querido poeta Denis, Fernando Pessoa, que tem aquele bando de heterônimo, né, que eu acho maravilhoso aquilo, que são aquelas múltiplas personalidades que existem dentro dele. Ele diz assim: eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é, a dor que já me não dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi, voou, e hoje é já outro dia. Como é bonito também a gente falar em versos da alegria de viver. Esse verso de Pessoa chama Eu Amo Tudo Que Foi. Então, tudo que já não é, a dor que já não me dói. Então, eu amo isso, tudo que já não é mais, a dor que já não me dói, mas que já doeu bastante, né? A antiga e errônea fé, valeu a pena a gente buscar, passar por essas buscas todas, bater e abrir-se-vos-á. O ontem que a dor deixou, o que deixou alegria só porque foi, voou, e hoje é já outro dia. Obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês. Vocês têm sido muito generosos com a nossa TV Nova Luz, que tem como objetivo divulgar os ensinamentos de Jesus e, ao mesmo tempo, ajudar os programas sociais que temos na nossa casa, no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que nos abriga lá no bairro, na comunidade do Terreirão. Muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.